Em nome do povo do município de Piranguçu e com a proteção de Deus, daremos início à nossa reunião fazendo a oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Passar a verificação de presença e de quórum. Total de vereadores, 9. Quórum da sessão atingida. Havendo quórum regimental, declaro aberta a terceira reunião extraordinária da Câmara Municipal de Piranguçu. Boa noite aos nobres colegas, aos presentes e a todos que acompanham a reunião através das redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Conforme foi lida e revisada por todos os vereadores, coloco em votação a ata da reunião anterior. A ata da 9ª reunião ordinária está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 8 votos. Tendo sido esta sessão convocada especialmente para a votação do projeto de decreto legislativo número 01 de 2025 e número 02 de 2025. Passamos à ordem do dia. Solicito ao senhor vereador Luiz Balbino que proceda à leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de decreto número 01 de 2025. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, assunto projeto de decreto legislativo número 0001 de 2025, que aprova com ressalvas as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Piranguçu no exercício financeiro de 2022. O relatório. A presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais do dia 14 de abril de 2025, durante a 9ª sessão ordinária. Foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo observações pertinentes. Na obsequência do processo legislativo, a propositura veio à análise dessa comissão a fim de ser apreciada conforme previsto no artigo 32 e 42 do Regimento Interno. Conclusão. Após a análise e discussão do projeto de decreto legislativo número 001/2025, a comissão conclui que a matéria em questão é de natureza legislativa e que o projeto em análise está em condições de ser submetido à votação. Diante disso, a comissão manifesta-se favoravelmente à aprovação do referido projeto.
Sala das Comissões, 14 de abril de 2025. Tendo recebido o parecer favorável da comissão, coloco em discussão e votação o projeto de decreto número 01 de 2025, solicitando à senhora secretária que faça a sua leitura. Projeto de decreto legislativo número 001 de 2025. Aprova, com ressalvas, as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Piranguçu, exercício financeiro de 2022. A Câmara Municipal de Piranguçu, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e a mesa diretora, nos termos do inciso 6º do artigo 14, Regimento Interno da Câmara Municipal, promulga o seguinte: Decreto Legislativo. Artigo 1º. Fica aprovada, com as ressalvas, a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Piranguçu do exercício financeiro de 2022, do gestor e responsável Ricardo Martins de Araújo, constante dos autos do processo eletrônico de TCMG, número 11.48.32.3, acompanhando as ressalvas do parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e ratificando as suas recomendações. Artigo 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Piranguçu, Minas Gerais, 11 de abril de 2025. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Presidente, Antônio César Siqueira Renó. Vice-presidente, Luiz Antônio Balbino. Membro, Isabel Aparecida de Oliveira Renó. O projeto de lei 01 de 2025 está em discussão. Boa noite a todos. Bem, a gente está aqui para analisar as contas do município referente ao ano de 2022. Quando a gente recebeu o parecer do Tribunal de Contas do município, em reunião a gente observou, como já foi narrado aqui anteriormente, que o Tribunal de Contas do Estado de Minas aprovou, mas com ressalva. Melhorou? Então, conforme eu estava falando, nós recebemos aqui para ser analisada as contas do município referente ao ano de 2022. O Tribunal de Contas do Estado de Minas aprovou, fez um voto tendente à aprovação, mas com ressalva. Nós sentamos em várias reuniões, discutimos a questão principalmente da ressalva, que era com relação à abertura de crédito suplementar sem recursos disponíveis. Eu, particularmente, entrei no processo junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e lá verifiquei que o Ministério Público, que participa do Tribunal de Contas do Estado, havia votado pela reprovação das contas. A questão foi aí, eu verifiquei que essa questão de abertura de crédito suplementar, desde que não haja prejuízo à equação econômico-financeira, não era caso de se negar a aprovação das contas. Inclusive, eu verifiquei junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais que várias câmaras que rejeitaram as contas com base nessa abertura de crédito, mas que acabaram por não ter sido utilizado o dinheiro, a jurisprudência dominante do tribunal é no sentido de que não é caso de rejeição da conta. Nós observamos que o voto, embora ele fosse tendencioso à aprovação das contas com ressalva, ele não impedia que a gente diligenciasse por conta própria. Então, a fim de sanar qualquer dúvida com relação a isso, a Câmara solicitou à área contábil da Prefeitura Municipal explicações acerca do valor que havia sido aberto, para ver se realmente não havia sido utilizado.
e recebemos a documentação no sentido de que efetivamente não foi utilizado. Diante das diligências, diante da jurisprudência unânime do Tribunal, majoritária do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e dos pareceres no sentido de aprovação do Tribunal de Contas do Estado, nós decidimos, então, por aprovar as contas do exercício 2022, porém, respeitando a ressalva já feita pelo Tribunal de Contas do Estado, no seu voto, e restou decidido por todos nós que a conta do exercício 2022 seria aprovada, de onde gerou o decreto. Então, só confirmando aí o que o Antônio falou, né? A nossa comissão, ela se reuniu várias vezes discutindo esse projeto. Não só a nossa comissão, mas todos os vereadores participaram. Foi um projeto bastante discutido e a gente optou por aprovar as contas, por ter sido já aprovado por órgão técnico do tribunal, que é habilitado para essa finalidade. Todas as dúvidas que a gente teve foi sanadas, né? Através da... Foi consultado a contabilidade, né, que mandou todas as informações necessárias, então a gente ficou confortável para aprovar as contas, estando certo de que a gente está fazendo a coisa correta. Eu gostaria de parabenizar aí as comissões, né, pelo o esforço, o trabalho, né, de busca de informações, de correr atrás, de ir a fundo do assunto para poder trazer uma resposta positiva a todos os vereadores aí que também acompanharam os estudos, o trabalho. Agradeço a nossa assessoria jurídica que deu todo o suporte aí para a gente poder analisar essas contas. Dá para a gente perceber que não é fácil, né, as contas de todo um ano de trabalho, mas eu também não posso deixar de ressaltar aqui e parabenizar, né, a administração passada, porque houve sim uma ressalva, né, aí de uma abertura de crédito que foi aberta, mas não foi utilizada, e foi demonstrado isso. Mas, diante de todo um ano, todo um trabalho, né, toda a documentação que exige, toda a responsabilidade que se tem, então toda a equipe da administração de 2022, pelo esforço em poder conduzir a prefeitura dentro da legalidade, dentro da lei, para que as contas chegassem até nós de uma maneira mais correta. É lógico que nem tudo é perfeito, né? Existe aí as falhas humanas, mas dá para a gente perceber a boa vontade, o empenho, o trabalho do executivo e toda a sua equipe para conduzir, né, as coisas de maneira mais correta. Então, eu deixo aqui registrado isso também, né, mas não posso deixar de registrar o esforço dos vereadores em buscar conhecer, entender a fundo o que estava acontecendo dentro da prestação de contas, que ela veio com uma ressalva, né, sabendo que o Tribunal de Contas é um órgão competente para isso, analisaram com toda certeza todo o material que foi enviado para eles, mas como dizia um assessor que nós tivemos há tempos atrás nessa casa, as contas do Executivo é o momento mais alto do Poder Legislativo, onde o Poder Legislativo se veste, né, como diz ele mesmo, com o capuz da lei para poder analisar, julgar e acompanhar. Então é muito importante esse empenho, né, buscar conhecer, buscar acompanhar, para que as contas saiam de acordo com a lei, de acordo com a justiça, para que nada saia errado. Então fica aí os parabéns aos vereadores, não foi só uma prestação, vai ter outra ainda, mas a gente viu o empenho de vocês aí nesse trabalho e a gente parabeniza. O projeto de lei 01 de 2025 está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 8 votos. Solicito ao senhor vereador Luiz Balbino que proceda à leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de decreto número 02 de 2025.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, assunto projeto de decreto legislativo número 002 de 2025, que aprova as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Piranguçu no exercício financeiro de 2023. O relatório, a presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais no dia 14 de abril de 2025, durante a 9ª sessão ordinária. Foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo observações pertinentes. Na sequência, o processo legislativo, a propositura veio à análise desta comissão, a fim de ser apreciada conforme previsto nos artigos 32 e 42 do Regimento Interno. Conclusão. Após a análise e discussão do projeto de decreto legislativo número 002 de 2025, a comissão conclui que a matéria em questão é de natureza legislativa e que o projeto em análise está em condições de ser submetido à votação. Diante disso, a comissão manifesta-se favoravelmente à aprovação do referido projeto. Sala das Comissões, 14 de abril de 2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, presidente Luiz Balbino, vice-presidente Antônio Renó e membro Isabel de Oliveira. Tendo recebido o parecer favorável da comissão, coloco em discussão e votação o projeto de decreto número 02 de 2025, solicitando à senhora secretária que faça a sua leitura. Projeto de decreto legislativo número 002/2025. Aprova as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Piranguçu, exercício financeiro de 2023. A Câmara Municipal de Piranguçu, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e a mesa diretora, nos termos do inciso 6º do artigo 14, Regimento Interno da Câmara Municipal, promulga o seguinte: Decreto Legislativo. Artigo 1º. Fica aprovada a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Piranguçu, o exercício financeiro de 2023, do gestor e responsável Ricardo Martins de Araújo, constante dos autos do processo eletrônico de TCMG número 116.787/6, acompanhando o parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Artigo 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Piranguçu, Minas Gerais, 11 de abril de 2025. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Presidente Antônio César Siqueira Renó. Vice-presidente Luiz Antônio Balbino. Membro Isabel Aparecida de Oliveira Renó. O projeto de lei 02 de 2025 está em discussão. Da mesma maneira, chegou para a gente as contas do exercício 2023 para a gente analisar e verificar se nós aprovaríamos ou não. Desse exercício já veio sem ressalva alguma. Então, não vou dizer que foi mais fácil, mas foi mais tranquilo de analisar. Da mesma maneira que a gente se reuniu várias vezes, consultamos, lemos os votos do Tribunal de Contas, igual a minha colega Isabel falou, eles têm um corpo técnico especializado em fazer essa análise, e no caso do exercício 2023, a gente aprovou sem nenhuma ressalva, até porque veio o voto do Tribunal de Contas do Estado sem nenhuma ressalva também. Então, a gente é uma honra, né, poder receber uma conta sendo aprovada por órgão técnico do tribunal sem nenhuma ressalva, né? Tomara que todas essas contas que a gente vê pela frente seja assim, né? Parabenizar também o prefeito e dizer também que nós estudamos, que não estamos aprovando nada a toque de caixa. Foi muito analisado, foi estudado todo, lido muitas vezes, todos os vereadores participaram. E é isso. E só para complementar, né, mais uma vez registrar aqui,
é o bom trabalho da administração passada em nome do prefeito Ricardo Martins, do cuidado, do zelo pela coisa pública, né, do bom andamento. Então fica aqui a nossa gratidão por esse trabalho realizado em nosso município. Eu sempre digo, né, que cada prefeito que passa, ele deixa a sua história. Então, nesse momento, nós estamos analisando aqui as contas do Executivo, em nome do Ricardo Martins de Araújo, que foi o responsável por esses 8 anos de administração no nosso município. Então, fica aí os meus parabéns a ele e a toda a equipe de administração, né, todo o corpo da prefeitura, do menorzinho, desde lá de baixo, né, dos auxiliares de serviços gerais até os médicos lá em cima. Todos fazem parte de um grupo que leva Piranguçu no patamar que está hoje. Então, fico meus parabéns, né, a ele, a legislatura passada, ao pessoal que trabalharam, porque a gente vê aí umas contas serem aprovadas sem ressalvas pelo tribunal, é sinal de bom trabalho, é sinal de responsabilidade, é sinal de compromisso com o município. Então, Ricardo, receba aí a nossa gratidão, os nossos parabéns pelo trabalho realizado no município. E eu vou fazer a chamada nominal dos vereadores que deverão, na sua resposta, responder sim, se aprovado, não, se não concordarem, ou abster-se do voto. O projeto de decreto legislativo está em votação. Vereador Antônio Renó. Vereadora Claudete Duarte. Sim. Vereador Gilvan Rodrigues. Vereadora Isabel Oliveira. Sim. Vereadora Ivanilda da Silva. Sim. Vereador José Marcos. Sim. Vereador José Mário. Sim. Vereador Luiz Balbino. Sim. Então, foi uma falha minha aqui, né? Eu quero registrar e deixar aqui, e peço desculpas aos senhores vereadores. Nós vamos repetir a votação, né, do primeiro projeto de decreto legislativo no 01, também que foi pela, né, as contas do prefeito Ricardo Martins no exercício de 2022. Eu vou fazer a chamada dos vereadores para que fique registrado, né, para que eventual questionamento venham, todos estejam sabendo da posição de cada vereador. Vereador Antônio Renó. Sim. Vereadora Claudete Duarte. Sim. Vereador Gilvan Rodrigues. Sim. Vereadora Isabel Oliveira. Sim. Vereadora Ivanilda da Silva. Sim. Vereador José Marcos. Sim. Vereador José Mário. Sim. Vereador Luiz Balbino. Sim. O projeto de decreto legislativo número 01 de 2025 foi aprovado por 8 votos a favor. Nada mais havendo a tratar, convoco a sessão ordinária para o dia 22 de abril de 2025, às 19 horas, salvo se houver necessidade de convocação extraordinária, da qual os senhores serão convocados. E declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma boa noite.